A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Antes de entrarmos na lição, quero desejar a todos um Feliz Natal, sabendo que Jesus já nasceu em nossos corações. O importante é você não se esquecer que essa data comemorativa é mais que compras e comida, como a mídia nos coloca, mais um dia que possamos ser mais gratos pela vida e família que temos. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 12, Imersos no Espírito dos Últimos Dias. Desta vez, Deus dá ao profeta Ezequiel uma visão do rio que flui do trono de Deus. Esse rio simboliza a vida que vem de Deus e as bênçãos que fluem do seu trono. Uma das mais belas imagens da Bíblia é a de uma terra física renovada, juntamente com as mudanças que ocorrerão na flora e na fauna dessa terra. O Jardim do Éden supera em muito qualquer imaginação que possamos ter dele. Isto é, foi até que o pecado veio e a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Uma das partes específicas de toda a maldição era que a terra, a partir de então, traria espinhos e cardos. Foi há mais de 2000 anos que o Senhor Jesus foi ao Calvário, usando sobre sua cabeça uma coroa de espinho, o próprio símbolo da maldição na terra. E como o Senhor de toda a terra, ele comprou a redenção para a terra, bem como para a humanidade caída. E toda a criação está esperando que o Senhor venha à terra para que a maldição sobre a terra seja levada. O texto áureo nos diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João, capítulo 7, versículo 38. A verdade prática nos diz assim: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Leia o texto primeiro, caso você não tenha a revista, para que você possa se situar melhor no assunto, e depois você retorne aqui. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, sobre o aspecto escatológico. Subtópico 1, a nascente do rio. Acompanhe comigo. Depois disto, ele está se referindo ao capítulo anterior. Me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Ezequiel 47, versículo 1. A posição da casa mostra que ela representa a verdadeira adoração, porque assim o povo escolhido de Deus foi instruído a construir seus templos. Israel, adorando a Deus e de costas para o leste, para lembrá-los de que não são eles que devem ter respeito pela adoração do sol e a idolatria. Portanto, as águas que vêm do norte representam algo que vem do trono de Deus, que está nos lados do norte. Pois nem do oriente, nem do ocidente, nem no deserto venha a exaltação. Salmo 75, verso 6. A visão de Ezequiel do rio alude ao jardim do Éden. Antes da queda do homem, o Éden era um belo jardim onde Adão e Eva foram colocados. Gênesis capítulo 2, versículo 10, descreve um rio que fluía do Éden, regando todo o jardim. Era um lugar de completa bem-aventurança, deleite e paz. Foi verdadeiramente abençoado porque a presença de Deus estava lá. As águas são vistas vindo de debaixo do umbral da casa de Deus. Esta é uma referência ao lugar sagrado dentro do templo, o lugar onde estava a arca
nos outros templos, onde a presença de Deus habitava. As águas originaram-se do trono de Deus, as águas desceram por baixo do lado direito da casa, ao sul do altar. As águas começaram no trono e correram pelo altar, o lugar de sacrifício. As águas que nos alcançaram vieram pela cruz, pela provisão que Cristo fez para todos, como ele deu a si mesmo como resgate por toda a humanidade. As águas começavam no trono e corriam diretamente pelo altar. Essa foi a fonte para essa vida, dando fluxo. Não havia afluentes ou riachos alimentadores entrando neste rio. Somente Cristo é a fonte de nossa salvação. É a esperança que é dada por meio do Espírito Santo. Uma pequena corrente de sangue que flui de seu lado, precioso, tornou-se um rio caudaloso de vida. Essa visão, literalmente, se cumprirá no futuro. Subtópico 2. O guia celestial. A visita visionária de Ezequiel ao templo continua enquanto o guia angélico o leva de volta à entrada do templo, de frente para a porta principal do templo, em direção ao leste. Ezequiel testemunha uma visão incrível, a água saindo de debaixo daquela porta, vindo da presença de Deus. A água gotejante flui para o leste, para o lado sul do altar, e depois para fora dos portões orientais. O que significa? Que significado tem a água? Na Bíblia, representa vida, bênção e fecundidade. Representa o Espírito Santo. Como o portão leste estava fechado, o anjo trouxe Ezequiel para fora do portão norte e ao redor para que ele pudesse ver a água saindo do lado sul da área do templo. Essa água se tornaria um grande rio de Deus, que fluiria de Deus, na direção que Deus determinou que fluiria. Jesus disse que proveria correntes de água viva que fluiriam do coração do crente, onde o Espírito Santo habitaria. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3, diz: indo para o leste com um cordel de medir na mão. O homem mediu 1000 côvados, e então me conduziu através da água, e estava na altura do tornozelo. O homem conduziu Ezequiel ao longo da margem do rio, medindo as águas depois de 1000 côvados, ou seja, 500 metros as águas eram até o tornozelo. Em outros 500 metros, a água tinha se tornado até o joelho, depois até a cintura em mais 500 metros, e estava tão profundo que não podia nadar nele. No total, eles representam a distância de Jerusalém até a costa oriental do Monte das Oliveiras. A água começou como um pequeno riacho raso de uma fonte e essa fonte era Deus. Quando o córrego se tornou um rio, a água se aprofundou, mas nenhuma outra água entrou no rio de qualquer fonte externa. A água só veio de Deus. Na natureza, os riachos tornam-se rios à medida que mais correntes fluem para eles, mas esse não é o caso do rio de Deus. Deus pode fazer grandes coisas a partir de pequenos começos, como os discípulos de Jesus espalhando o evangelho ao redor do mundo. E nossa fé se aprofunda ao estudarmos as escrituras em espírito de oração com a ajuda do Espírito Santo. Subtópico 3. Os novos frutos. Lembre-se, estamos falando sobre o milênio. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. No milênio, esse rio transformará tudo ao seu redor. Após o milênio, não existirá mar. Ah, mas eu conheço uma música que fala de mar na Nova Jerusalém. Desculpe. Está errado. O mar remete ao mundo, um sistema difícil de se manter a salvo com tantas ondas e tempestade, como um lugar de grandes tribulações. Deus providenciou a vida animal e a vida vegetal para a beleza e alimento do rio da vida, ou o rio de Deus. Mantém as árvores sempre verdes, assim como a verdade de Deus e o Espírito de Deus mantém
os crentes espiritualmente vivos. Deus proverá tudo o que precisamos, para sempre. Deus vai fornecer o que precisamos para nos sustentar. E se precisarmos de cura, então Ele nos curará. Se não ir nessa vida, então na próxima vida. Assim como Jesus curou todas as doenças trazidas a Ele e ressuscitou pessoas dentre os mortos. Assim como o rio da vida, na visão de Ezequiel, ressuscitou o mar morto para uma nova vida e trouxe nova vida para peixes, árvores e aqueles em suas margens. O lembrete é que, assim como o mar da Galileia, o mar morto não é mar, e sim um grande lago. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Tópico 2, sobre a implicação pneumatológica. Subtópico 1, as águas. O vale formado pela divisão do Monte das Oliveiras no retorno de Jesus permite o fluxo de um rio incrível que existirá durante o milênio. A nascente do rio estará na casa do Senhor, especificamente fluirá debaixo do limiar do templo voltado para o leste. O rio começa como apenas um gotejamento de água no lado sul. À medida que flui para o leste, o rio se tornará progressivamente mais profundo. A profundidade do rio se constrói do tornozelo à altura do joelho até a altura da cintura, até finalmente tornar-se tão larga e profunda que um homem poderia nadar nele, mas ser incapaz de atravessar. Esses 4 desvios, é falado tornozelo, joelho, cintura, as costas, medido em conjunto de 1.750 pés. Que aplicação podemos tirar para nós? Nesta visão, Deus leva Ezequiel a nos transmitir algo que devemos primeiro entender, se realmente quisermos ver o poder de Deus fluir. Somos nós que primeiro devemos experimentar o poder do Espírito Santo, para que possamos então dar aos outros o poder de Deus. A primeira experiência é que a água chega em nossos tornozelos, algo superficial. É só você imaginar uma pessoa que quer molhar apenas os pés para se refrescar. Então, ela só levanta as calças, tira os sapatos, a meia e molham apenas os pés. Com isso basta. Para eles basta. Há pessoas que vivem uma vida cristã nesse nível, sem compromisso, permanecem no nível da salvação. Isto é, um dia aceitar a Cristo em seus corações, mas nada mais. É claro que receber o frescor da água e mais nada. Eles se contentam com pouco, continuam a viver vidas comuns, sem muitos choques, sem se diferenciar do resto das pessoas que vivem ao lado deles. Eles são facilmente resignados a problemas e não estão dispostos a buscar mais de Deus para evitar riscos ou esforços. Há também aqueles que entram no rio de Deus apenas até os joelhos. Embora agora o nível da água atinja mais alto, você pode andar, mas não correr. Representa o tipo de cristão que se contenta em frequentar a igreja religiosamente, todas as semanas, de domingo a domingo. Seu conhecimento também está no nível da salvação, acrescentando o que ele aprende todas as semanas na pregação, mas não é uma vida cristã profunda. Estar na água, ficar molhado, mas nada mais. Ele não está disposto a ir mais fundo, isto é, ele não quer mais compromisso, ele só quer congregar. Há quem se molhe até a altura das costas, no lombo, representa o esforço entre trabalhos dentro da igreja, não apenas congregam, mas também estão servindo ao Senhor, com muito esforço e muito compromisso. Você sabe que quando você está na água,
Quanto mais você se aprofunda, mais difícil é para andar. Eles leem a Bíblia, eles oram quando alguém precisa deles. Lá estão eles, dispostos a servir no que for necessário, como ensina a palavra de Deus. Mas apenas 3/4 do corpo está na água. Quer se molhar, mas talvez não se aprofunde por medo, porque não sabe nadar ou porque sente a segurança de estar tocando ainda seus pés no chão. Deus o leva a viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo e andar todos os dias pela sua mão, a impor as mãos sobre os enfermos para serem curados, a repreender os demônios para que os oprimidos possam ser livres a viver uma vida cheia do fruto do Espírito, a jejuar, para aprender a ouvir a voz de Deus. Embora eles se esforcem, faça cursos, queira se comprometer, servir dentro da igreja e obedecer a Deus, a coisas que o assustam. Ele tem dificuldades em ativar a fé, acreditando que elas podem ser possíveis, precisamente porque não tocar a terra firme, ele se sente que algo pode falhar e se afogar. Ele teme que o Espírito o leve a lugares onde ele não sente mais o fundo e não encontra nenhum lugar para se agarrar, exceto o próprio Senhor. É nadar na fé, confiar somente em Deus, como se não houvesse mais nada, a não ser apenas o Senhor. No Senhor, perdeu o contato com o terreno firme, a circunstância, aquelas coisas que dão segurança. Agora, tudo é uma questão de fé, de depender do Senhor. É o lugar onde se está cercado por as águas, né? Onde se deve colocar em prática o conhecimento e a comunhão com Deus para tudo que é feito. Depois, devemos nadar. Devemos mergulhar nas profundezas do Senhor. Se Deus o chama a orar pelos doentes, não tenha medo de que nada aconteça. Se Deus chama a jejuar e orar, Ele o apoiará. Se Deus o chama a deixar tudo para segui-lo, você nunca perde. O diabo tentará colocar muitos os olhos nas coisas deste mundo e viver ansiosamente por hoje, a não buscar o reino dos céus e sua justiça primeiro, a não viver pela fé. Deus, nesse dia, desafia eu e você a nadar nas profundezas do seu espírito, para se deixar levar pelo estuário de Deus, para viver uma vida emocionante de fé. Que tipo de vida cristã está vivendo? No tornozelos? Nos joelhos? Nos lombos? Ou você está nadando? O tipo de mundo em que estamos vivendo dependerá disso. Subtópico 2, o Espírito Santo. Jesus declarou 2 vezes que a água que ele daria seria uma fonte de água que brota para a vida eterna. Rios de água viva fluirão de dentro dela. Nesses versículos, através de 2 figuras, uma vida cheia do Espírito é definida como uma vida onde um rio do Espírito flui de dentro de nós. O Espírito Santo flui como um imenso rio e não como um riacho. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro. O poder do Espírito Santo está além da medida. Os rios fluirão. O poder de Deus não é um reservatório de recursos escassos, que se apreendidos sem cautela logo se esgotam e, portanto, devem ser preservados. O poder de Deus, através de seu Espírito Santo em nós, é um canal de recursos infinitos e não há perigo de se esgotarem. Quanto mais ela é dada, mais seu aumento. Os recursos são inesgotáveis e há poder para curar, libertar os oprimidos e dar esperança a todos que o perderam. Sobre o tópico 3, imerso nas águas e no Espírito, para acentuar o tamanho dramático e a profundidade do rio. Ezequiel se refere a ele como, no versículo 9, como rios
literalmente um rio duplo, porque a sua corrente furiosa, a água começou como um pequeno riacho, caso de uma fonte, e essa fonte era Deus. Quando o córrego se tornou um rio, a água se aprofundou, mas nenhuma outra água entrou no rio de qualquer fonte externa. A água só veio de Deus. Na natureza, os riachos tornam-se rios à medida que mais correntes fluem para dentro delas, mas esse não é o caso do rio de Deus. Deus pode fazer grandes coisas a partir de pequenos começos, como os discípulos de Jesus espalhando o evangelho ao redor do mundo, e nossa fé se aprofunda ao estudarmos as escrituras em espírito de oração, com a ajuda do Espírito Santo. Ezequiel caminhava com um homem enquanto media a profundidade da água, com seu corpo até os tornozelos, dos tornozelos até os joelhos, dos joelhos até a cintura, como o rio de Deus flui do tempo. Ezequiel desfrutou da água refrescante até que se tornou profunda demais para ele andar dentro dela. Podemos entender muita verdade ao lermos as escrituras, mas em certos pontos a verdade de Deus está sobre nossas cabeças. Em algum momento de nosso estudo da Bíblia, de Deus, da vida e do ensinamento de Jesus Cristo, a verdade de Deus torna-se tão profunda que o significado, claro, está além de nossas cabeças e nossos corações. Portanto, devemos continuar a nadar na fé, com base nas verdades, sabemos pela Bíblia. Deus nos ajudará a manter nossas cabeças acima da água. O santo, os mestres do Espírito e da Bíblia, podemos nos levar longe em nossos estudos das Escrituras, mas em nenhum momento devemos esperar e amadurecer para aprender mais do que Deus tem a nos ensinar. Algumas verdades que só entenderemos com mais estudos, mais tempo, mais obediência e mais experiência, visto que o homem aqui conhecia os limites da resistência humana de Ezequiel, mesmo sua resistência no meio de uma visão. Ele o tirou da água e eles caminharam à margem para aprender mais sobre Deus e o que o rio de Deus realizaria ao fluir. A água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Tópico 3, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Subtópico 1, a abundância de árvores. E junto do ribeiro, às suas margens de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Essas árvores terão uma qualidade inesgotável de frutos durante todo o ano. As folhas das árvores proverá cura, aparentemente, para aqueles que foram redimidos na tribulação e entraram no milênio em seus corpos físicos. Lembra que nós estudamos? E por sua prole. As árvores crescem e florescem naturalmente, perto de áreas bem irrigadas, como córregos, rios e lagos. O rio de Deus dá vida e crescimento. Jesus comparou o rio de Deus a uma árvore que cresce cada vez mais e fornece um lar para mais e mais crentes. Se permanecermos na palavra de Deus e ficarmos perto de Deus enquanto seguimos Jesus Cristo como nosso Salvador e Salvador, seremos como árvores viçosas que produzirá fruto para a glória de Deus e para os benefícios dos outros. Ezequiel 47, versículos 7 e 8, na margem havia muitas árvores, esta é a água da vida. Esta água vai em direção ao vale Arabá e entra no mar. O texto real diz Arabá, literalmente significa deserto, é uma área seca, cujo antigo significado incluiria a área do Rio Jordão até o mar da Galileia. Podemos pensar em deserto e áreas secas em termos espirituais.
A parte sudeste do mundo, especificamente China e o sudeste asiático, foi a área mais seca do cristianismo, que não recebeu o evangelho até o final do século XIX. Mas igualmente interessante é o significado de o mar. O mar, em todo o livro de Apocalipse, representa a salvação das nações. O mar que o Espírito Santo entra nessa passagem é o Mar Morto. Isso só pode se referir ao impacto do Espírito Santo sobre o cristianismo morto encontrado no mundo ocidental, de onde o Espírito da Verdade partiu quase 2000 anos antes. Depois de 2 dias, ele nos reviverá e no terceiro dia nos ressuscitará. Quando entrar no mar, suas águas serão curadas. A entrada da verdadeira igreja no mar também é descrita em Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Ou seja, a verdadeira igreja cresceu, floresceu no Oriente e agora vai impactar a salvação do mundo inteiro, restaurando o verdadeiro evangelho. Subtópico 2, o Mar Morto. O rio continuou a fluir para o leste, caindo em cascata no Arabá. A fenda desolada do Vale do Jordão, que se estende ao Mar da Galileia, para o sul até o Mar Morto e depois para o Golfo de Acabá. O rio desembocava no Mar Morto, curando as suas águas salgadas e florescendo, renascendo o deserto. Os mais inóspitos da terra árida, estéril, desolada na face da terra, se tornará fecunda terra exuberante com vegetação. Contém muitas metáforas, símbolos de metáforas. A água que começa a fluir do templo não flui apenas, mas muda para onde flui. Onde a água flui, as coisas mortas ganham vida. Aqueles sem o Espírito não podem saber o que essas palavras significam. Essa água da vida causa 3 mudanças: sobrevivência abundante, transformada. Essa água é a água da cura, é a água da vida. Essa expressão na água no Antigo Testamento é mais tarde expressa pelo Espírito Santo. Essas 3 mudanças que as águas do Espírito mudam são as mudanças de todos nós desejamos. Que você descubra esta água que Deus quer dar ao seu povo. Que você não caia no caminho errado de perseguir o vão. Lendo na Bíblia de estudo arqueológico, ele descreve a região revelando coisas realmente importantes. A morte da região que ele descreve, na Palestina, a fratura criada pelo grande vale do Rift, também conhecido como Vale da Grande Fenda, ou Arabá, vai do Mar da Galileia ao Golfo de Acabá. Lá as águas do Mar da Galileia fluem para o sul através do Rio Jordão e se ajuntam às águas do rio, do rio Jarmuque e do rio Jaboque, que também fluem para o Jordão e desembocam no Mar Morto. A água fica estagnada, parada no Mar Morto e só sai de lá por evaporação. Não há saída natural para o mar. É por essa razão que o Mar Morto tem uma alta concentração de minerais e que torna impossível a vida aquática sobreviver. Daí o nome Mar Morto. Está localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. Sua composição é de 25% salgada e é a mais salgada do mundo. Tem tanto sal que ninguém pode viver lá. Tudo é morte. Por mais que seja alimentado por 3 rios, eles não podem fazer nada para mudar sua condição. É um mar de morte, sem dúvida. Quando a palavra de Deus fala do mar, é uma alegoria do mundo. Quando Pedro foi chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele anunciou que não seria mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Eu não sei se você notou isso, mas este mundo se parece cada vez mais com esse mar do qual o profeta Ezequiel fala. O diabo vem destruir e verdadeiramente seu objetivo está sendo alcançado. Torna-se cada vez mais difícil viver nas condições apresentadas por este mundo hostil, que vira as costas a Cristo. Tudo o que ele alimenta, este mundo não pode fazer nada para se reverter as condições da morte, ódio, ressentimento, inveja, ambição excessiva.
doenças, injustiças, morte e mais morte. Esta é a única coisa que este mundo tem para dar. A fonte da vida surge do templo de Deus. Subtópico 3, vida no Mar Morto. O que acontece quando o rio flui? Transforma tudo que toca, certo? Eventualmente o rio do templo de Deus entra no Mar Morto devido ao teor mineral, o Mar Morto ao teor mineral extremamente alto, e a água é tóxica, e portanto nenhum peixe ou outra vida marinha pode sobreviver nela. No entanto, à medida que a água do santuário flui, o Mar Morto, a água tóxica transformada, está cheia de enxames de criaturas vivas, porque a água de Deus traz cura. O Mar Morto que será curado é hoje um símbolo de morte e destruição. O fedor de enxofre pendurado no ar lembra o julgamento de Gênesis capítulo 19. Atualmente, o Mar Morto dificilmente pode sustentar micro-organismo, até de algumas nascentes de água doce ao longo de suas costas do noroeste. Como prova para a genuína cura, o mar produzirá uma multidão, muitos peixes, muitos grandes peixes. Os pescadores encontrarão no Mar Morto um lugar ideal para seu comércio, com uma abundância de peixes, como os encontramos no mar Mediterrâneo. Os pescadores espalharam suas redes em Engedi, localizada no meio da costa ocidental, até em Englaim, talvez localizada ao longo da costa noroeste, perto de Kim Aham. No versículo 9 ele diz: todas as coisas viverão em toda parte, onde quer que vão. E no versículo 8, as águas do mar serão reavivadas. A água que começou no templo está fluindo, não apenas fluindo, mas tudo que toca é transformado e trazido à vida. No versículo 9 ele diz: a carne será extremamente abundante. E no versículo 12 diz: nos lados esquerdo e direito do rio crescerão árvore frutífera e todos os tipos, e suas folhas não murcharão, e seus frutos não cessarão, mas todos os meses darão novos frutos. Mas o fluxo das águas da vida torna isso possível. Quando o Espírito Santo, um rio de água viva, flui para nós, somos abundantes. Uma mudança ocorre de inútil para útil, que é o conhecimento. O versículo 12 diz: o fruto será comestível e as folhas serão um ingrediente medicinal. No Oriente Médio, as folhas das árvores são inúteis e são jogadas fora. Quando as águas da vida fluem, tudo isso muda. O que era inútil se transforma em útil. Ele nos mostra essas coisas maravilhosas em visão. Quão emocionante seria ver a mudança de visão da carência, pobreza e dor. Em nossas vidas atuais, o julgamento de inútil significa que é inútil, que não vale a pena existir. Você agora é considerado inútil? Bom, espero que você entenda e compreenda o significado dessas palavras hoje. A inutilidade é ser esquecível, mas Deus vai mudar isso. Se estamos apenas em Deus, temos a esperança, a possibilidade de sermos mudados e de estarmos vivos. Quando estamos em Deus, temos esperança que transcende as circunstâncias. Espero que tenhais esta fé, a esperança em Deus. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar, confundir os fortes desse mundo, os fortes que não conhecem a Deus. Subtópico 4. Sobre os charcos lamaceiros com sal, que não serão restaurados. É bem interessante essa parte. Os charcos e pântanos perto do extremo sul do Mar Morto não serão curados, serão dados ao sal. Primeiro que temos que entender o que é charcos e pântanos. Charco é a água parada, rasa, suja,
lodacenta que se espalha no chão. Pântano é a região ribeirinha coberta por águas paradas, um brejo, um atoleiro. Embora Ezequiel não explique por que as salinas permanecerão, várias explicações podem ser oferecidas. O sal é essencial para a preparação de alimentos, terão pessoas ali, também serão necessários para alguns dos sacrifícios memoriais oferecidos no templo. O Senhor também pode querer demonstrar ao resto do mundo que 1000 anos, por 1000 anos, como estagnado e sem vida, todo o mar morto tinha sido antes que o rio da vida viva e a curasse. Deus manterá o rio da vida dentro de suas margens ou limites apropriados. O sal é necessário como bem como a água por todos os animais e pessoas, visto que Deus nos criou, nos conhece perfeitamente e conhece nossa necessidade. Deus graciosamente proverá para nós tudo o que precisamos para a vida e saúde, tanto física como espiritual. Muitas coisas de que precisamos no futuro só serão fornecidas por Deus no futuro, pois precisamos dele. Se o rio não fosse literal, por que outras passagens das Escrituras mencionam o rio também? Salmo 46, versículo 4, menciona um rio que alegrará Jerusalém. A previsão milenar de Joel, capítulo 3, versículo 18, prevê uma fonte saindo do templo e regando o vale de Sitim, em que o mar morto está localizado. De fato, as mudanças milenares previstas por Zacarias e Ezequiel são simplesmente um microcosmo da cura da maldição que terá lugar em todo o mundo. Essa transformação ilustra vividamente o poder da presença vivificante de Deus para curar e transformar. Quando o Espírito flui, o estéril torna-se fecundo, o vazio torna-se cheio, o seco torna-se regado, os feridos são curados, os mortos tornam-se vivos. Como essa água pode atingir até mesmo a profundidade do Mar Morto, a expressão mais baixa, a depressão, desculpa, mais baixa da Terra, ela também pode chegar aos lugares mais profundos de nosso desespero e amargura. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenal. Para concluir, a passagem de hoje descreve um rio maravilhoso que flui do templo para trazer vida e cura à terra. Essa visão revela o coração de Deus para um mundo quebrantado e testifica sobre o evangelho de Jesus. Deus quer que conheçamos o seu coração e demos um rio de vida que flui para curar os nossos corações partidos e o nosso mundo violento. Deus nos dá essa visão maravilhosa à medida que perdemos a esperança e vivemos vidas frustrantes e difíceis. Que você sempre reflita e se refine no espelho do Senhor. Mesmo agora, a água está fluindo para fora do santuário de Deus. Devemos nos juntar a este rio da vida. Então você pode ganhar vida, ser abundante e produzir coisas úteis. Que este ano, que irá começar, onde quer que fores, haja uma abundância de graça para reavivar e transformar o que murchou. Deus abençoe sua casa, seu ministério, seus projetos, querendo o Senhor, se ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.